Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Há quanto tempo, né? Tive meio afastado, vamos dizer assim, essa palavra. Talvez de a gente estar se falando no canal. Mas eu quero dizer que tá tudo bem. Estamos na obra, estamos pela fé. E hoje, o meu objetivo de gravar esse vídeo, há um certo tempo atrás, eu falei que ainda contaria o meu testemunho, né? Como que eu cheguei no deserto, como que foi minha trajetória. Hoje eu considero que não estou mais no deserto, pela honra e pela glória do nosso Pai. Eu passei por toda uma turbulência. E nesse meio tempo, o que eu aprendi nesse deserto? O que eu aprendi na palavra de Deus? Na verdade, eu aprendi a ver quem é Deus. Até então, eu sempre acreditei em Deus, mas nunca fui íntimo de Deus. Então, a minha passagem nesse deserto, eu posso dizer que foi realmente essa intimidade que Deus me deu o privilégio de conhecê-lo. E de forma bem sucinta, bem resumida, eu quero falar o que eu era e o que eu me tornei e para onde que eu ainda quero ir. Então assim, eu sempre fui uma pessoa de um coração bom. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Mas certo momento na minha vida que eu tive um sucesso profissional, aonde que, de certa forma, da minha ignorância espiritual, mas foi Deus quem me deu essa oportunidade de se tornar o profissional que eu me tornei há um certo tempo atrás, né? Eu sou de família humilde, sul de Minas, natural de Belo Horizonte, mas fui criado numa cidade do sul de Minas que chama Campo do Meio. E na minha pré-adolescência eu fui morar em Uberlândia, morar com meus tios em Uberlândia e estudei lá, enfim. Aí depois eu conheci a minha esposa em Campo do Meio, eu voltei e começamos a nossa trajetória de vida matrimonial. Fomos morar junto, isso no ano de 2000. Nós temos 2 filhos hoje, mas um está com 20. E nossa vida foi complicada, foi um começo difícil, né? Eu cheguei a trabalhar na lavoura para sustentar a família. Depois tive um privilégio de entrar numa multinacional e ali começou a minha carreira. Vou falar de forma bem simples, bem rápida, que eu, de certa forma, fui muito abençoado por Deus. E quando eu entrei nessa multinacional, eu tive uma oportunidade de trabalhar na área de escritório e tal. Saí da lavoura e tive essa oportunidade. E sempre estudei, gosto de estudar, estudo até hoje. E essa minha trajetória nessa multinacional começou a dar uma engrenada na minha vida profissional, financeira, mas eu ainda não tinha Deus na minha vida, né? Eu simplesmente acreditava em Deus, como eu falei, mas não coloquei Deus no nosso convívio, né? Na minha casa. Eu simplesmente acreditava em Deus. E chegou um momento na minha vida que eu queria algo a mais e resolvi sair dessa multinacional. E também, por uma bênção de Deus, mas sem eu ter o conhecimento, lógico, eu fui abençoado no estado de São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa familiar. Essa empresa foi uma porta que abriu para minha carreira profissional, para que eu chegasse a esse ponto que eu cheguei hoje. E nessa empresa eu fiz uma carreira bonita, legal. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas
maravilhosas, pessoas também de Deus, que me deu essa oportunidade. E eu cresci nessa empresa ao ponto que eu cheguei ao cargo máximo, que é onde eu não tinha para onde mais ir. Só que nesse crescimento, eu perdi minha essência, a minha essência de ser uma pessoa que sempre gostou de ajudar pessoas. E eu acabei me tornando uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, achava que eu era Deus. E por conta do cargo, eu tinha o poder da caneta, tudo passava por mim. Um cargo de grande responsabilidade na área de curso, controladoria. E aí a minha essência, ela foi... tudo aquilo que Deus foi dando na minha vida, eu simplesmente joguei fora. Por conta de quê? De novo, de não colocar Deus. Até que um dia eu estava sentindo muito mal com tudo isso. Isso sem falar que no meu casamento também, a soberba, a arrogância, a prepotência, tudo isso foi deteriorando o meu casamento. E Deus, eu cheguei um dia, falei com Deus, da minha forma mais simples possível. Falei com Deus e falei assim: Deus, não está certo isso que eu estou fazendo. Não é certo, está errado. Eu estou matando pessoas inconscientemente. Por conta de olhar custos, por conta de olhar resultados e enfim. E deixei pessoas muito boas assim passar por situações vexatórias. E isso estava me incomodando demais. Eu estava perdendo minha essência mesmo. Eu tinha perdido a minha essência. Ao ponto que Deus tocou no meu coração e falou para eu seguir. Hoje eu sou consultor. Eu trabalho em várias empresas. Mas para isso precisou ter uma prova. E eu saí dessa empresa em 2015. Tive um ano de 2016 muito bom. O meu casamento estava muito bem no ano de 2016. Parecíamos que estávamos em lua de mel. Comecei a me aproximar com Deus, na casa de Deus. Eu sou de religião católica. E nós começamos a evangelizar nosso filho. O meu filho mais velho passou pelas águas, ele é da congregação cristã. E começamos a trazer Deus para dentro de casa. Foi fazendo exatamente aquilo que Deus queria. Só que nesse caso, eu também era do mundo, tinha muitos problemas. Eu não fui aquele marido que deveria ser. Sempre fui muito amoroso com a minha família, mas prepotente, vamos dizer assim. Tive problemas com bebidas, não de alcoolismo, mas de coisas que minha esposa, ela odiava, E isso realmente foi um dos pontos que mais acabou com o casamento, A bebida. E daí eu comecei a trazer mesmo, a conhecer a palavra, Nesse curso que nós fizemos, onde nós estávamos catequizando o nosso filho, nessa igreja que a qual eu participo, nós fazemos o curso com a família. Então o catecismo é com a família, os pais e o filho, estudando a Bíblia. E daí no ano de 2017, começamos tudo no ano de 2017, começou a ter uma crise matrimonial, onde que os ciúmes da minha parte começou a ficar doentio. Eu vi a minha esposa ter atitudes as quais eu nunca tinha visto antes. E não vou aqui estar expondo ela por hipótese alguma, mas nós passamos uns momentos difíceis mesmo, ao ponto que realmente financeiramente tudo caiu. Eu tive uma situação caótica mesmo de só apenas ainda conseguir sustentar minha família, mas o restante tudo foi perdendo. Carro, reputação, o nome sujando, enfim, tudo caiu, tudo, meus amigos, tudo caiu. Mas ao mesmo tempo eu comecei a firmar em Deus, comecei a botar o meu joelho no chão. E foi aí que Deus foi me moldando, e foi aí que eu entrei no deserto. Porque aí minha esposa já não me amava mais,
já deixou claro que o nosso casamento já tinha acabado e que ela estava morando dentro de casa ainda por uma questão mais financeira. E enfim, mas eu ainda consegui sim parei de beber, não coloquei mais bebida na minha boca. Eu entendi que isso era um dos pontos que mais estava acabando com a minha vida. E comecei a focar e olhar para Deus, pedir para Deus: seja feita a sua vontade, meu Pai. Eu só não quero ter aquela vida que eu tinha, aquela soberba, aquela vaidade, aquela prepotência, aquela arrogância, enfim. Eu não queria ser aquela pessoa de novo, não queria voltar àquela pessoa. E Deus foi falando no meu coração, e foi me tratando, e foi me restaurando, foi colocando eu ser a pessoa que Ele sempre quis. Já passei por vários acidentes e estou aqui hoje falando nesse vídeo. Então Deus sempre teve um propósito na minha vida, eu não quis enxergar, hoje eu enxergo. Então, meus irmãos, assim, eu estou falando muito resumido porque a história é longa, mas o que aconteceu? Eu fui pro buraco mesmo, eu fui pro poço, no fundo do poço. Mas foi ali que eu vi a mão de Deus estendida para que eu saísse daquele buraco. O meu casamento foi apenas uma forma de que eu entrasse no deserto, porque eu sempre tive minha família como um tudo, né? Como a bênção de Deus. Eu tenho minha família como a bênção de Deus. E o meu casamento, o término do meu casamento, essa fase que eu passei no casamento, foi justamente para que eu fosse de encontro a Deus. Então, assim, hoje eu digo para vocês que o meu casamento ele não foi restaurado, mas eu estou muito feliz porque Deus restaurou a minha pessoa. Eu voltei a ser aquela pessoa que Deus preparou, aquela pessoa que ajuda as pessoas, aquela pessoa que gosta de lidar com pessoas, que sente bem em fazer o bem. E hoje eu estou feliz por isso. Em relação ao casamento, eu penso que quem determina se vai ser restaurado não é Deus, apenas Deus. Eu descanso em Deus. Eu busco a restauração do meu casamento? Não, eu busco a minha mansidão, a minha serenidade. Eu busco que eu mantenha na palavra, que eu esteja com Deus, que eu não volte a ser aquela pessoa que eu era. É isso que eu venho lutando constantemente. Porque para mim, o casamento, ele é obra de Deus. Então, se é da vontade de Deus que eu tenha meu casamento de volta, vai ser. Se não é da vontade de Deus, também não vai acontecer. Hoje eu estou confortável financeiramente, Deus me restaurou, estou feliz, estou com os meus filhos. Minha esposa, na verdade nós já estamos divorciados, divorciamos agora em agosto, e ela não ficou com os filhos, eles quiseram ficar comigo. E isso para mim está sendo uma bênção, está sendo uma chance que Deus está me dando para poder ser aquele pai, o qual eu fiquei ausente na época que eu era executivo, o qual eu só dava prêmios, mas não dava o amor. E Deus está me dando essa chance de ser um pai hoje que dou amor. Eu não preciso dar prêmio para meus filhos, eu dou amor. E isso foi uma grande restauração na minha vida. Foi uma grande restauração. Vale mais do que qualquer restauração de casamento, meus irmãos. Então o que eu tenho pela minha esposa hoje é um grande sentimento de que Deus faça com ela o mesmo que foi feito comigo. Restaure ela. E eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, a restauração do casamento vai acontecer. Mas também se não for, amém. É que é Deus quem determina nossas vidas. Então eu falei isso de forma bem sucinta e resumida para vocês, meus irmãos, para que assim, lutem para que você seja restaurado, que você se torne de fato uma pessoa verdadeira e olhando sempre para Deus. Não importa de que forma que isso vai acontecer. Não olhe para o seu cônjuge, apenas ore para ele, não olhe. E Deus faz o resto.
Então eu gostaria de falar isso. Minha vida foi restaurada por Deus. Estou feliz. Hoje me considero uma pessoa feliz. Amorosamente falando, eu não tenho aquele sentimento mais pela minha esposa. Hoje eu estou olhando para os meus filhos, olhando para a minha família e orando por ela. Que ela seja muito feliz e que Deus faça a obra, e eu peço muito isso, que Ele fez em mim, nela. E que, se for da vontade dEle de unir o nós novamente, vai ser essa vontade dEle. Seja ela hoje, seja ela amanhã, seja ela daqui 10 anos, seja daqui 20 anos, ou seja na hora da morte. Não tem problema nenhum. É Deus quem determina. Então eu queria ter falado isso para vocês. Apenas um testemunho de que eu fui restaurado. Deus me restaurou. Deus restaurou a minha família. E hoje eu oro para que Ele restaure a pessoa que a minha esposa era. E seja feita a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Que ela é a melhor. Ela é perfeita. A nossa não. Amém? Fica com Deus, meus irmãos, meus amigos. Que Deus abençoe o dia de vocês.